Frequentemente, o mal nem é prejudicial ou perigoso para o ego, pelo contrário, ele também pode ser algo que lhe é desejável, que lhe dá prazer. Nisso fica evidente a influência dos outros, determinando o que deve ser chamado de bem ou mal. Né? E aqui, sim, ele vai estar questionando esse conceito, né, do que é bem ou mal. Para ele vai ter uma visão de felicidade, talvez aí derivada de um pensamento epicurista, né? A felicidade se pauta no prazer e infelicidade é dor, né? Resume as coisas assim. Mas as coisas são mais complexas do que, no meu entendimento, as coisas são mais complexas do que Freud coloca aqui, tá? Pois muitas das vezes a felicidade te induz à própria autodestruição, a felicidade no sentido de prazer, né? As drogas são um exemplo claro disso, né? O uso de drogas vai te proporcionar prazer, no entanto, você vai se autodestruir. Então é preciso ter uma reflexão, acho mais profunda que isso. De qualquer forma, ele coloca aqui exatamente isso, né? Que você, em alguns aspectos, né, você pode considerar que o prazer é desejável, né, te induziria aí e no entanto é chamado de mal, né, para alguns aspectos. Então, nesse seu desamparo e dependência dos outros, no melhor dos casos, pode ser definido como medo da perda amorosa. Quando perde o amor do outro, do qual é dependente, ele perde também a proteção contra muitos perigos. Expõe-se, sobretudo, ao risco de que esse outro superpoderoso lhe prove a sua superioridade na forma de uma punição. Portanto, inicialmente, o mal é a ameaça da perda amorosa. O medo dessa perda nos leva a evitar esse mal. Chamamos esse estado de consciência pesada. Na verdade, ele não merece esse nome, pois nesse patamar a consciência de culpa é apenas medo da perda amorosa, um medo, entre aspas, social. A não ser que o lugar do pai ou de ambos os pais seja assumido pela comunidade humana mais ampla. Por isso, eles se permitem praticar o mal regularmente quando ele lhes promete vantagens, quando tem certeza de que a autoridade não ficará sabendo de nada ou não conseguirá apanhá-los, e seu medo é apenas o de serem descobertos. Uma grande mudança só acontece quando a autoridade é internalizada pelo surgimento de um superego. Então ele mostra que o controle externo, o controle por uma figura de autoridade externa, não é tão eficiente na proposta de se construir uma civilização e uma cultura quanto a introjeção de um superego. A introjeção do superego foi, digamos, a forma mais eficaz, né, mais profícua com que a humanidade conseguiu modular essa pulsão por morte, essa energia libidinal negativa, de forma a favorecer a construção de uma civilização. Então, é graças ao superego que temos aí a construção de uma civilização. E por outro lado, também muito bem posto por Freud, devemos reconhecer, por outro lado, o preço disso é que o superego pesa a nossa consciência, nos traz alguma espécie de sacrifício, de prazeres, de satisfações imediatas, enfim. É essa a questão, né? É o drama humano da condição humana. Nesse caso, o medo de ser descoberto desaparece e também a diferença entre fazer o mal e querer o bem, pois nada pode ser ocultado do superego, nem mesmo os pensamentos. Então veja, quando você tem, ao invés de uma figura, uma autoridade externa que você pode omitir, enganar, você tem uma autoridade interna que lhe pesa a culpa, essa você não consegue enganar, jamais, a sua consciência. Né? Quer dizer, não é bem assim também, né? Não é bem assim. De forma simples, didática, a gente pode chegar a essa conclusão. Claro que algumas pessoas conseguem enganar a própria consciência, o próprio peso de culpa, né? Impressionante a capacidade humana. Mas, para título de ilustração, né, a gente pode inicialmente pensar que é muito mais fácil você enganar uma autoridade externa e pensar que você pode fazer o que é, entre aspas, mal, ou seja, que se desvia daquela linha moral, entre aspas também arbitrária, né, mas que foi construída ao longo de séculos. Você pode se desviar dela e não ter problemas porque a autoridade não vai ficar sabendo, mas quando você tem introjeção da moral dentro do seu superego, isso não acontece, a sua consciência pesa de qualquer forma. Né? Então o superego atormenta o ego pecador com a mesma sensação de medo e fica à espreita em busca de oportunidades para permitir que ele seja punido pelo mundo exterior. Aí me lembra muito o livro do Dostoiévski, né, Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, né, pois o Raskolnikov, o personagem protagonista principal,
ele acredita que é um ser, aí vamos botar aí dentro de uma visão nietzschiana, né? Alguém que pode, um super-homem, né? Que pode, ele se inspira aí no Napoleão, né? Pensa que pode estar acima da moral, acima dessa arbitrária, dessa linha arbitrária, que a ele pode, inclusive, matar, né? No livro, é fantástico esse livro. E aí, logo depois ele vê, não, eu não sou tão superior assim, porque eu estou sendo acometido de culpa, né? Na verdade, não era nem culpa, era mais medo, né? Medo de ser pego, no caso do Raskolnikov. Ele se viu flertando com o medo de ser pego, né? Apesar de ele brincar muito no livro com o investigador. Então, um livro fantástico, muito recomendado também. É, e aqui ele continua, né? O superego atormenta o ego pecador com as mesmas sensações de medo que fica à espreita, né? Do mundo exterior, a oportunidade de permitir que ele seja punido pelo mundo exterior. Exatamente o que acontecia com Raskolnikov, né? Com o medo de ser punido pelo mundo exterior. O Raskolnikov é alguém que conseguiu enganar talvez a própria consciência, mas temia que fosse pego pela autoridade exterior. Ele inverteu essa linha. Então, é que quanto mais virtuoso for o indivíduo, tanto mais rígido e desconfiado será o comportamento da sua consciência. De modo que, né, quanto mais virtuoso for o indivíduo, tanto mais rígido e desconfiado será o compromisso de sua consciência, de modo que, no final, são justamente os mais santos que se culpam pelos piores pecados. Veja, isso é bem curioso, né, de fato. Quanto mais uma pessoa for tender a ser uma pessoa boa, vamos botar assim, uma pessoa que cumpra adequadamente com o que se considera adequado à conduta da vida em sociedade, mas ela se culpabiliza, sente peso por se desviar minimamente daquela linha moral. E ao passo que outras pessoas que geralmente já conseguiram aí driblar essa culpa, né, driblar o medo de enganar uma autoridade externa e, sobretudo, driblar a própria culpa, driblar o seu próprio superego, elas, ao contrário, ficam leves. Né? E isso me lembra um filme do Woody Allen, Crime, que está inspirado em Crime e Castigo, Crimes e Pecados, né? Mostra exatamente essa reflexão feita no final, né? Poxa, se eu faço o mal, mas eu não sinto culpa de nada, então naturalmente eu estou liberto. É o mesmo pensamento do Crime e Castigo, né? Então eu estou liberto. Se eu não sinto culpa, não sinto nada, então, né, estou liberto. E de acordo com Freud, esse é um problema, né, da nossa sociedade, porque exatamente quanto mais santos, mais culpas, né? Piores, mais se sente o peso dos pecados. E, no entanto, de outra forma, o inverso, a recíproca também é verdadeira. Então, quanto os santos se mostram pecadores, não fazem sem razão, alegando estarem, em grande medida, submetidos às tentações da satisfação de suas pulsões. Isso porque, sabidamente, as tentações crescem diante da constante negação, enquanto, numa eventual satisfação, pelo menos elas se reduzem temporariamente. Então, ele está dizendo que um dos mecanismos que os santos fazem é se fingirem aí de pecadores para não serem mais tentados. Né? Quando o ser humano se sente bem, a sua consciência também se torna branda. E permite muitas coisas ao ego. Quando ele sofre um infortúnio, faz um exame de consciência, reconhece sua pecaminosidade, aumenta o nível de exigência de sua consciência, impõe restrições a si mesmo e se pune com penitências. Né? Então, é mesmo muito estranho como o comportamento do homem primitivo era diferente do atual. Quando era acometido pela má sorte, ele não assumia a culpa e, em vez de castigar a si mesmo, ele surrava o fetiche, que, ao que tudo indica, não tinha feito sua obrigação. Portanto, conhecemos duas origens desse sentimento de culpa. Uma é o medo da autoridade e a outra, posterior, é o medo do superego. A primeira implica não obrigatória renúncia à satisfação das pulsões, e a segunda, na obrigatória punição, pois não conseguimos esconder do superego a contínua presença dos desejos proibidos. Então, sim, o superego ele acaba sendo uma autoridade mais onisciente, né? Vamos botar assim, né? Tende a ser. Né? Então, podemos observar qual é a relação entre a renúncia às pulsões e a consciência de culpa. Originalmente, a renúncia à satisfação das pulsões era consequência do medo diante da autoridade externa, né, como acontecia com os primitivos. Você tinha medo de ser descoberto, né, nas sociedades primitivas. Já as sociedades
contemporâneas introjetaram o superego, não precisam tanto da autoridade externa. Elas mesmas se castigam e se punem por conta de qualquer desvio dessa linha moral, né, de acordo com Freud. Né? Para não perder seu amor, renunciamos a essa satisfação. Com essa renúncia, ficamos, por assim dizer, quites com essa autoridade e não deveria restar nenhum sentimento de culpa em nós. Ele está falando em relação às sociedades primitivas, em relação à autoridade externa. É diferente no caso do medo que sentimos do superego. Nesse caso, a renúncia à satisfação das pulsões não é suficiente, pois o desejo continua existindo e não pode ser escondido do superego. Então, veja que interessante que ele está falando, né? Quando você tinha uma autoridade externa, né? Aqui, no caso das sociedades primitivas, né? Originalmente a renúncia à satisfação das pulsões era consequência do medo diante da autoridade externa. Para não perder seu amor, renunciamos a essa satisfação. Com essa renúncia, ficamos, por assim dizer, quites com essa autoridade e não deveria restar nenhum sentimento de culpa em nós. Ou seja, você se liberta da culpa. Você ficou quite com a autoridade externa a partir do momento que você renunciou às pulsões. Mas no caso da renúncia às pulsões, no que diz respeito a uma autoridade interna, ou seja, ao superego e à introjeção da moral, isso não ocorre, esse rompimento da culpa. Você não se sente quite com você mesmo. Não há uma autoridade externa. Então você fica nutrindo, cultivando culpa em cima de você, por mais que você tenha renunciado às satisfações, né, externas. Então, veja, nesse caso, a renúncia à satisfação das pulsões não é suficiente, pois o desejo continua existindo e não pode ser escondido do superego. Então, veja, quando você tem uma autoridade externa, o desejo continua existindo, mas ele pode ser escondido da autoridade externa e você se sente com ele, você se livrou da culpa. No caso da autoridade interna, não. O desejo continua existindo, mas você não consegue esconder dessa autoridade, que é você mesmo, né? O seu próprio superego. Então, naturalmente, a culpa continua existindo. Esse é o problema. Então, portanto, apesar da renúncia ser bem sucedida, né, aparece um sentimento de culpa que constitui uma grande desvantagem econômica na instituição do superego, ou, como podemos dizer, na formação da consciência. Então, por isso, o surgimento também de neuroses advindas dessa culpa. Trocamos uma desgraça que nos ameaça de fora, a perda do amor e o castigo por parte da autoridade externa, por uma constante infelicidade interior, a tensão da consciência de culpa. Isso aqui você pode pensar em sociedades primitivas e sociedades contemporâneas, mas você pode pensar também no homem, né? O homem, quando criança, ele ainda não introjetou a moral, e essa autoridade externa é o quê? Pai e mãe. Pai e mãe que vai fazer esse papel de ser o agente que fiscaliza a criança, que passa para ela o que é o certo e o que é o errado. E a criança pode enganar, eventualmente, a mãe e o pai e tal, e se livrar de uma culpa, né, se ele já considera que está quite, mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, ela vai introjetando a própria moral, desenvolvendo seu superego, pois é assim que funciona o processo cultural, e aí naturalmente não tem jeito, ela não vai conseguir fugir dela mesma, da própria culpa dela. Então, e aí surgem neuroses, né, típicas do homem adulto, não ocorrendo com crianças. Então, cada renúncia dessas torna-se uma fonte dinâmica da consciência e a cada nova renúncia aumenta o seu rigor e a sua intolerância. A afirmação paradoxal de que a consciência é a consequência da renúncia às satisfações das pulsões ou essa renúncia que nos é imposta de fora cria a consciência. Então, o efeito dessa renúncia sobre a consciência ocorre da seguinte forma: cada porção de agressão que deixamos de liberar é assumida pelo superego, aumentando o seu grau de agressividade contra o ego. Né? Então, veja, sim, aumenta você vai renunciando às pulsões e vai criando uma agressividade. Se for orientada para fora, veja, vai criando o quê? De acordo com o Freud, à medida que você vai renunciando às pulsões, você vai criando essa pulsão por morte. Essa pulsão por morte pode se transformar em agressividade externa ou pode se transformar em agressividade interna, contra você mesmo, né? Contra o próprio ego. Sadismo e masoquismo, né? A relação entre o superego e o ego é o retorno desfigurado pelo desejo. Então, a relação entre o superego e o ego é o retorno desfigurado pelo desejo das relações reais entre o ego ainda não dividido e um objeto externo. Acho que a gente está quase no finalzinho aqui, não, ainda tem um trecho. Mas a experiência nos ensina que o rigor do superego desenvolvido pela criança de modo algum reflete o rigor do tratamento que ela recebeu.
ela parece ser independente, pois uma criança pode até desenvolver uma consciência muito rigorosa, apesar de ter tido uma educação bastante branda. Também seria incorreto enxergarmos essa independência. Não é difícil nos convencermos de que o rigor da educação também exerce forte influência sobre a formação do superego infantil. Além disso, na formação do superego e no surgimento da consciência, há uma atuação conjunta de fatores constitucionais inatos e influências do meio real. Então ele coloca aqui que a própria criação também não necessariamente reflete o nível de rigor com que uma pessoa será com ela mesma. Né? Aqui, o pai excessivamente brando e indulgente dá ensejo a que o filho desenvolva um superego muito rigoroso. Veja, é bem curioso isso, né? A gente pensa que o pai muito rigoroso vai criar um filho com um superego muito rigoroso. Ele coloca o contrário, que quanto mais um pai tende a ser brando na sua criação, mais o filho tende a ter uma introjeção moral exacerbada. Então, o pai excessivamente brando e indulgente dá ensejo que o filho desenvolva um superego muito rigoroso, porque sob a impressão do amor que recebe, a criança não tem outra saída para sua agressividade a não ser dirigi-la para dentro. No caso da criança abandonada, que foi educada sem amor, não existe atenção entre o ego e o superego. Toda sua agressividade pode ser dirigida para fora. Então veja que interessante, né? Ego e superego. Vou dar uma continuidade daqui a pouquinho. Bom, gente, então o que a gente estava concluindo aqui dessa leitura era justamente isso, que a criação, a contrassenso, né, a criação que um pai destina ao filho, quanto mais branda for, mais, digamos assim, introjeta nele uma moral rígida. Né? E ao contrário, uma criação mais rígida acaba por permitir que essa pulsão por morte se desvie para o ambiente externo, se transformando numa agressividade, uma hostilidade para com outros. Né? Então, o que Freud sustenta é que uma moral, uma criação rígida, impele a criança uma conduta mais agressiva, né, com a sociedade, com os próximos. E ao contrário, uma criação mais branda tende a introjetar um superego mais exacerbado nessa criança. Né? Pelo menos é essa a teoria que ele desenvolve. Ele põe aqui, no caso de uma criança abandonada que foi educada sem amor, não existe a tensão entre o ego e o superego. Toda sua agressividade pode ser dirigida para fora. Podemos dizer que a consequência rigorosa surge a partir do efeito conjunto de suas influências, de duas influências da vida: a negação da pulsão, que liberta a agressividade, e a experiência do amor, que direciona essa agressão para dentro e a transfere ao superego. Então, é uma criação amorosa, muito amorosa, tende a fazer essa direção da pulsão agressiva para dentro. E a pessoa, ou seja, quanto mais amorosa e branda for a sua criação, mais esse superego tende a se exacerbar e a uma introjeção moral maior, né? Por parte da criança e se torna um indivíduo com o superego mais exacerbado. Né? E ao contrário, o completo abandono e desamor faz com que, na ausência de amor, essa introjeção não ocorra, né, em relação ao superego, e essa criança direcione a agressividade dela para fora. Então não devemos deixar de lado a suposição de que o sentimento de culpa da humanidade tem sua origem no complexo de Édipo e foi adquirido na ocasião do assassinato do pai pelo bando de irmãos. Nesse caso, a agressão não foi reprimida, mas liberada. Trata-se da mesma agressão que, quando reprimida na criança, é a fonte de seu sentimento de culpa. Então, veja só que interessante, né? Ele põe aqui, não deixar de lado a suposição. O tal sentimento de culpa para ele está ligado ao complexo de Édipo, né? Da onde ele tirou lá da mitologia grega a visão do filho, né? Do filho que mata o pai para casar com a mãe, né? Do Édipo. Ou seja, na verdade ele se refere ao complexo de Édipo, o complexo que o filho tem de fixação na mãe, né? E raiva do pai. Ou o complexo de Electra, que seria o inverso disso em termos de gênero, né? A filha mulher que tem uma fixação pelo pai e uma raiva da mãe. Então, para ele aqui, esse sentimento de culpa da humanidade tem sua origem nesse complexo de Édipo,
e foi adquirido na ocasião então do assassinato do pai pelo bando de irmãos, né? E ele representa aí então, no sentido de assassinato, né, do pai, que é o que ele denomina aí como totem, né? Nesse caso, a agressão foi a agressão não foi reprimida, mas liberada. Trata-se da mesma agressão que, quando reprimida na criança, é fonte de seu sentimento de culpa, né? Então, quando temos um sentimento de culpa depois de cometermos um delito, e por que o cometemos, então, na verdade, esse sentimento deve ser chamado de arrependimento. Ele se refere apenas a uma ação e, naturalmente, pressupõe que antes da ação já existia uma consciência, ou seja, a predisposição a se sentir culpado. Portanto, um arrependimento desse tipo nunca poderá nos ajudar a encontrar a causa da consciência do sentimento de culpa, né? Então, se você tem, por exemplo, clinicamente você está trabalhando na psicanálise e tem alguém com um transtorno de excessivo sentimento de culpa, né? Isso cria um certo bloqueio para que você identifique a origem, né? Pois a causa da consciência aqui não pode ser, você não pode, por meio de arrependimento, né, o sentimento de culpa a posteriori, né, por ter cometido algum ato danoso, ele tende aqui a criar, de acordo com Freud, um obstáculo aqui para que você tenha consciência da causa, né? Você cria a consciência dessa causa. Então é muito comum encontrar pessoas que se sentem culpadas, arrependidas, mas não sabem exatamente do que, né? É mais ou menos isso que ele está falando no campo da inconsciência. Esse arrependimento foi o resultado da primitiva ambivalência inicial do sentimento pelo pai, pois os filhos o odiavam, mas também o amavam. Depois que o ódio foi liberado por meio da agressão, o amor veio à tona no arrependimento da ação. Veja que interessante, quer dizer, ele está mostrando que como existe um ódio incrustado ontologicamente na prole em relação ao seu progenitor de mesmo gênero, né? A consequência é que essa prole libera um espírito agressivo, né? Uma raiva incontida. E feito isso, de raiva, isso se transforma, após a raiva ser liberada, de raiva isso se transforma em arrependimento e culpa, né? Então a pessoa está ali o tempo todo entre raiva e arrependimento, né? Muito, muito interessante essa colocação aqui. Então o amor veio à tona no arrependimento da ação, estabeleceu o superego pela identificação com o pai, conferiu-lhe o poder do pai como castigo pela agressão a ele dirigida e criou as restrições que deveriam impedir uma repetição da ação. E como a inclinação à agressão contra o pai se repetiu nas gerações seguintes, o sentimento de culpa também persistiu e fortaleceu-se de novo com cada agressão reprimida e transmitida ao superego. Então, penso eu, finalmente, entendemos as duas coisas claramente: o papel do amor no surgimento da consciência e a fatídica inevitabilidade do sentimento de culpa. De fato, não é decisivo se matamos o pai ou se evitamos fazê-lo. Em ambos os casos devemos nos sentir culpados, pois o sentimento de culpa é a expressão do conflito da ambivalência da eterna luta entre Eros e a pulsão de destruição ou de morte. Veja, muito, muito profundo, né, essa visão aqui dele, né? O conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então esse conflito é atiçado tão logo a tarefa de viver em comunidade é imposta aos homens. O que foi iniciado com o pai completa-se na massa. Se a cultura é o necessário curso do desenvolvimento da família à humanidade, então o que está indissoluvelmente ligado a ela como consequência do conflito inato da ambivalência, da eterna contenda entre amor e impulso à morte, é o grande aumento do sentimento de culpa. Então veja, ele conclui que desse conflito entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, deriva justamente desse conflito o quê? O aumento do sentimento de culpa, pois esse aumento do sentimento de culpa encontra o seu fundamento justamente nessa liberação da agressividade da pulsão de morte para com o seu progenitor, seguida
do efeito do superego em reconhecimento ao amor pré-existente, né? Então, naturalmente, você ama, mas você tem uma agressividade para ser expelida contra quem você ama. E aí, você, ao liberar essa agressividade, logo em seguida o superego age e te cria culpa. E isso, avaliado em um micro-universo de uma família, do seio de uma família, e expandido em larga escala para uma visão coletiva de sociedade, explica o sentimento de culpa coletivo, né? De toda uma sociedade. E daí ele associa a civilização à criação de um mal-estar. Isso pode ter atrapalhado a construção do estudo, mas corresponde ao propósito de apresentar o sentimento de culpa como o problema mais importante do desenvolvimento cultural e demonstrar que o preço pelo progresso da cultura é pago com o aumento desse sentimento de culpa em detrimento da felicidade. Sim, claro, sempre ponderando que para Freud, numa visão um tanto quanto epicurista, Freud entende a felicidade como a possibilidade de libertar as suas pulsões de vida, né? O prazer, né? Essa seria a felicidade. Claro que o Epicuro vai entender esse prazer de forma diferenciada, né? Talvez não tanto, né? Porque acho que ambos entendem, por exemplo, o prazer intelectual como prazer também, né? A felicidade. Ou o prazer de dar vazão à transformação da matéria, enfim. São filosofias bastante profundas. Os doentes não acreditam em nós quando lhes atribuímos um sentimento de culpa inconsciente. Para sermos só minimamente compreendidos por eles, falamos de uma necessidade inconsciente de punição, na qual o sentimento de culpa se expressa. Na neurose obsessiva também existem doentes que não têm consciência de seu sentimento de culpa ou apenas têm a percepção dele como um mal-estar inquietante, uma espécie de angústia, quando são impedidos de realizar determinadas ações. Aí eu grifei aqui o medo que se sente diante do superego. Por isso que é bem provável que a consciência de culpa produzida pela cultura não seja reconhecida como tal, permanecendo em grande parte inconsciente ou se apresentando como um mal-estar, uma insatisfação para a qual procuramos outra motivação. Pelo menos as religiões nunca negaram o papel do sentimento de culpa na cultura. Elas também pretendem salvar a humanidade desse sentimento de culpa que chamam de pecado. A partir do modo como essa salvação é alcançada no cristianismo por meio do sacrifício da vida de um único indivíduo, que assim assume a culpa comum a todos, imaginamos qual poderia ter sido o primeiro ensejo para a aquisição dessa culpa original, com o qual também se iniciou a cultura. Então ele vai estar associando aos valores judaico-cristãos no sentido de introjetar culpa, né, dentro do próprio valor do cristianismo no que diz respeito à culpa cristã, né, nessa tentativa de unir a sociedade em torno de um valor único, né. Então muito interessante aqui essa associação da psique humana em relação aos valores que permeiam a sociedade. O superego é uma instância definida por nós, a consciência é uma função que atribuímos a ele e que, ao lado de outras, deve vigiar e julgar as ações e propósitos do ego, exercendo uma função de censura. Diante dessa instância crítica, a necessidade de punição é a expressão de uma pulsão do ego que se tornou masoquista sob a influência do sádico superego, isto é, utiliza uma parte da pulsão de destruição interna existente nele para estabelecer uma ligação erótica com o superego. A imediata expressão do medo diante da autoridade externa, o reconhecimento da tensão entre o ego e esta última são descendentes diretos do conflito entre a necessidade do amor dessa autoridade e a ânsia de satisfação da pulsão, cuja repressão produz a tendência à agressão. Anteriormente, o sentimento de culpa coincidia com o arrependimento. Posteriormente, uma ação violenta de fato realizada poderia produzir um sentimento de culpa, como todo mundo sabe, tanto quanto uma ação apenas pretendida. Então veja, quando você tinha uma autoridade externa, né, por isso ele põe aqui anteriormente, o sentimento de culpa coincidia com o arrependimento. Você sentiu culpa, você se arrependeu. Porém, quando você introjetou essa, essa moral, né, através do seu superego, não mais havia essa coincidência entre sentimento de culpa e arrependimento.
né? Uma ação violenta de fato realizada poderia produzir um sentimento de culpa, tanto quanto uma ação apenas pretendida. Então você passa a se sentir culpado, já que a autoridade é interna, se sentir culpado pela simples consciência de que você tem um desejo, né? Por exemplo, de uma ação violenta, né? Ou de uma ação que destoe do que seria a moral pretendida, né? Então a gente chama isso de culpa por intenção, né? Veja, quando você tem uma autoridade externa, ninguém é culpado de ter intenção de nada, mas quando essa autoridade é internalizada, né, na forma de superego, de autocensura, a simples intenção, a simples vontade, o simples desejo já te causa culpa, né? Isso é muito interessante também. O sentimento de culpa decorrente do arrependimento pela má ação deveria ser sempre consciente, enquanto aquele proveniente da percepção do mau impulso poderia permanecer inconsciente, mas não é tão simples assim. A outra versão considera que, na verdade, é a nossa própria agressividade não destinada à utilização que se dirige contra essa autoridade repressora. Se tratava de uma agressividade desviada para dentro. Na literatura analítica mais recente, é evidente uma preferência pela ideia de que toda espécie de negação, toda repressão da satisfação das pulsões, teria ou poderia ter como consequência um aumento do sentimento de culpa. Acredito que conseguiremos facilitar bastante a teoria se permitirmos que isso tenha valor apenas em relação às pulsões agressivas. Não encontraremos muita coisa contrária a essa suposição. Como podemos então explicar de forma dinâmica e econômica que, no lugar de uma exigência erótica não satisfeita, ocorra um aumento da consciência. Não, desculpa, é uma pergunta, né? Como podemos então explicar de forma dinâmica e econômica que, no lugar de uma exigência erótica não satisfeita, ocorra um aumento da consciência de culpa? Né? Ou seja, é possível fazer essa explicação? Que uma exigência erótica não satisfeita, mesmo não tendo sido satisfeita, ainda assim implique aumento de consciência de culpa? Né? Isso parece possível apenas por meio de um desvio, em que o impedimento da satisfação erótica produz uma certa tendência à agressividade contra a pessoa que perturba a satisfação, e que essa agressividade em si precisa ser novamente reprimida. Ou seja, o sentimento de culpa por algo que você não fez, apenas porque você tem um desejo, ela está diretamente ligada a uma agressividade que, ao invés de ser canalizada para fora, é canalizada para si mesmo. É isso que o Freud está explicando. Mas então é apenas a agressividade que se transforma no sentimento de culpa, quando é reprimida e empurrada para o superego. Expressando-o de outro modo, o desenvolvimento individual parece-nos um produto da interferência de duas aspirações. A aspiração à felicidade, que geralmente chamamos de egoísta, e a aspiração à união com o outro na comunidade, que chamamos de altruísta. No processo da cultura é diferente. Nesse caso, a meta da criação de uma unidade a partir de indivíduos humanos é de longe a mais importante. A meta da felicidade continua existindo, mas é empurrada a um segundo plano. Quase nos parece que a criação de uma grande comunidade humana teria mais êxito se não precisássemos nos preocupar com a felicidade do indivíduo. Portanto, o processo de desenvolvimento do indivíduo pode até ter suas características específicas, que não são encontradas no processo cultural da humanidade. Só quando o primeiro tem como meta a ligação à comunidade é que ele coincide com o último. Então ele antepõe aí uma visão de egoísmo e altruísmo, né? Colocando o quanto a civilização demanda o sacrifício do egoísmo em prol do altruísmo e com isso obsta o alcance do que ele chama de felicidade, né? A gente vai, digamos, reprimindo as nossas pulsões individuais em torno de criar laços com o coletivo. É a visão que o Freud vai dando aqui de civilização. E por isso vai se criando um ressentimento e um mal-estar em relação à civilização. Mas diante de nosso olhar míope, o jogo de forças no céu parece paralisado numa ordem eternamente igual. No reino orgânico, ainda vemos como as forças lutam entre si e os resultados dos conflitos mudam constantemente. Da mesma forma, também as duas aspirações, a da felicidade individual e da união humana, brigam entre si em cada indivíduo, e então os dois processos, o do desenvolvimento individual e o da cultura, precisam se enfrentar e brigar um contra o outro pelo espaço a ser ocupado. Então veja, justamente o ser humano quer se desenvolver em direção à felicidade, à saciedade de seus impulsos, porém existe uma linha moral construída em que ele, para poder se relacionar com os outros, para poder levar uma vida
em sociedade, ele precisa fazer concessões e reprimir muitos desses instintos. Isso cria um mal-estar, um sentimento de culpa pelo simples desejo de violar aquela linha criada. E aí essas duas forças são antagônicas, né? A força da felicidade individual ou da construção de uma civilização por meio da força coletiva e a sua sujeição, introjeção moral e sujeição em relação à moral necessária, né? Brigar uma contra a outra. Mas essa luta entre indivíduo e comunidade não é descendente direta da oposição provavelmente irreconciliável entre as pulsões primordiais de Eros e de morte. Então ele vai diferenciar, são brigas diferentes, né? Ela representa uma disputa no controle da libido, comparável à briga pela divisão da libido entre ego e os objetos. Fiz uma anotação aqui, mas exato. A libido, a energia libidinal aqui, no caso, a pulsão de vida e a pulsão de morte, é uma dicotomia entre para onde você vai canalizar a sua energia, se é para fora ou para dentro. Né? Se você vai atacar, por exemplo, você mesmo, ou se você vai direcionar ele para fora. Já no caso aqui, não. É uma briga por para onde você vai se direcionar a sua satisfação mais imediata. Se é para você, como enquanto indivíduo, saciando as suas pulsões de vida, né? Ou se você vai reprimir essas pulsões e direcionar essa satisfação a uma visão mais coletiva que em prol da civilização, enfim. Podemos afirmar que a comunidade também desenvolve um superego e que o desenvolvimento da cultura se processa sob influência. O superego de uma época cultural tem uma origem semelhante à superego do indivíduo, baseando-se na impressão legada por grandes personalidades da liderança mundial. São pessoas com uma imponente força espiritual ou que conseguiram desenvolver uma das aspirações humanas de forma mais forte e pura, e muitas vezes também mais unilateral. Em muitos casos, a analogia vai mais longe ainda, na medida em que, ao longo de suas vidas, essas pessoas frequentemente, se não sempre, foram escarnecidas, maltratadas ou até marginalizadas de forma cruel, como o pai primitivo, que só depois de sua morte violenta ascendeu ao status de divindade. O exemplo mais marcante dessa confluência do destino é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Aqui, veja, exatamente isso que ele está falando, né? Existem pessoas icônicas que, por meio do auto-sacrifício, se tornam símbolo de uma cultura, porque justamente a ideia de cultura advém desse sacrifício, né? Dessa autorrepressão dos seus impulsos mais individuais, mais egoístas, em favor da formação de uma comunidade, né? Em torno de uma ideia de comunidade. Então é isso que ele vai colocando, e obviamente a figura que ele põe o exemplo mais marcante acaba sendo Jesus Cristo, que é o exemplo em pessoa de sacrifício, né? Justamente dele. O superego da cultura produziu os seus ideais e aumentou suas exigências. Dentre as últimas, aquelas que se referem às relações das pessoas entre si são definidas como ética. Estamos finalizando, né? Praticamente aqui só tem mais uma leitura, poucas leituras aqui, né? Vamos terminar aqui com essas 3 leituras. O diagnóstico das neuroses da comunidade também enfrenta outra dificuldade especial. No caso da neurose do indivíduo, o contraste que faz o doente se destaca do seu entorno supostamente normal, serve-nos como uma referência mais próxima. Um pano de fundo desse tipo deixa de existir numa massa afetada por igual. Ele deve ser buscado em outro lugar. E no que se refere à utilização terapêutica desse ponto de vista, de que ajudaria a análise mais procedente da neurose social se ninguém possui autoridade para impor uma terapia à massa. Apesar de toda essa dificuldade, podemos esperar que alguém um dia tenha a coragem de tomar a iniciativa e enfrente uma patologia como essa das comunidades culturais. O Freud nitidamente está dizendo assim, a sociedade toda é acometida desse problema, vamos botar assim, dessa patologia em algum nível, uns mais, outros menos, e obviamente ninguém é louco de querer resolver isso, fazer um tratamento coletivo, né, geral da sociedade, já que faz parte da cultura, o sentimento de culpa, as neuroses, a introjeção moral que às vezes é exacerbada, a pulsão por morte, enfim. Tudo isso está dentro da cultura e não dá para você simplesmente querer tratar todo mundo, né? Senão você vai virar o alienista, inclusive.
E aqui ele coloca aqui, né, apenas sei com certeza que os juízos de valor das pessoas são sempre determinados pelos seus desejos de felicidade. Portanto, são uma tentativa de sustentar suas ilusões com argumentos. A questão que se levanta sobre o destino da espécie humana parece... veja, agora é o último ponto que eu vou ler, tá? Para fechar. A questão que se levanta sobre o destino da espécie humana parece-me ser se e em que medida o desenvolvimento da cultura conseguirá dominar as perturbações da vida comunitária produzidas pelas pulsões humanas de agressão e de aniquilamento. Então essa é a questão que se levanta, né? Se o desenvolvimento da cultura conseguirá dominar as perturbações da vida comunitária produzidas pelas pulsões de agressão e aniquilamento. Ou seja, aquelas pulsões individuais de morte em que nos jogam uns contra os outros, por divergências, inclusive, e que são fruto da não introjeção moral suficiente em que joga nós contra nós mesmos, né? E se reverte em sentimento de culpa. Ou seja, quando, ao contrário, se essas pulsões, uma vez não postas, por muitas das vezes receber uma criação sem amor ou uma criação branda, né? Aí você tem agressividade direcionada para fora. Se essa força, que são as agressividades direcionadas para fora, vão prevalecer, ou se o que prevalece é o contrário, é a cultura, né? Que seria a ideia de amor produzido por ele aqui. As pessoas se amam, fazem uma criação mais amorosa, mais rígida, mais atenciosa, e a consequência disso é que a sociedade tende a introjetar mais o seu superego e elevar um padrão moral, né? De uma maneira generalizada. Essa é a questão que se levanta. Aqui, qual será o destino da espécie humana, né? Se ir mais para um lado ou mais para o outro. Hoje, os seres humanos conseguiram chegar tão longe no domínio das forças da natureza que, com a ajuda delas, né, dessas forças que dominam a natureza, podem facilmente exterminar uns aos outros até o último homem. Eles sabem disso e daí deriva a maior parte da sua atual angústia, sua infelicidade, sua sensação de medo. Então pode-se esperar que o outro dos dois poderes celestiais, o eterno Eros, fará um esforço para se impor na luta contra o seu também imortal adversário, né, que é, no caso, Thanatos, né, a pulsão por morte. Mas quem poderá prever o êxito ou desfecho dessa luta? Então, exatamente, a briga, na visão dele, é essa. É a briga da busca por prazer egoísta, que estaria representado pela pulsão por vida, né? Ou a canalização da sua agressividade externa para fora, né? Que seria a sua pulsão por morte individual, ou a substituição dessas pulsões individuais por uma visão coletiva em que as pulsões seriam direcionadas para uma introjeção do superego, e aí você estaria direcionando a sua agressividade para si mesmo, né? E estaria aí com mais sentimento de culpa, que é o que a civilização produz, o mal-estar, né? E uma visão de amor comunitário, né? Você estaria mais voltado para a harmonia social do que propriamente para a satisfação mais imediata em termos de pulsão por vida, né? Então é essa a dicotomia que o Freud apresenta entre uma visão de civilização que introjeta mais culpa ou o contrário, uma visão menos civilizatória, em que há menos sacrifício, menos introjeção moral, e mais felicidade individual, ou seja, satisfação imediata do que seriam a busca, pulsão por prazeres, né? Porém mais agressividade uns frente aos outros, o que seria mais flertando aí com uma ideia mais primitiva. E ele não propõe, ele não diz o que ele acha que vai acontecer, ele apenas diz que esse é o grande questionamento que se apresenta ao homem, né? Sobretudo com as possibilidades tecnológicas de exterminação cada vez mais fácil, de extermínio, né? Cada vez mais fácil de um indivíduo para com o outro através da tecnologia. Esses questionamentos tendem a permear cada vez, adquirir uma importância cada vez maior no debate público. E é uma leitura que merece um debruçar, né? Porque é uma leitura eterna. É isso aí. Espero que tenha sido proveitoso toda essa análise para você, né, que me assiste. Um abração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário.
Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!